Bom, foi feita a vontade da torcida do Botafogo e dos jogadores do Botafogo. Bruno Lage foi demitido ontem no final da tarde. Como as informações chegam, um nosso telespectador que tem os contatos aí me passou ontem, antes da demissão do Lage, quando a gente estava no programa aqui, que ele já sabia que alguns jogadores já faziam uma cara feia em relação ao Bruno Lage por conta de algumas escolhas dele. E essas escolhas que se baseavam muito em cima do Diego Costa e também do Gabriel Pires, dois jogadores que já trabalharam com ele. E a preferência era sempre por esses dois jogadores. Então já tinha um grupo dos atletas do Botafogo que não gostavam disso. Inclusive usavam alguns termos como panela do Lage e tudo mais. E pouco depois foram pipocando as informações, e aí chegou a informação da demissão dele, mas eu também consegui confirmar com algumas pessoas do Botafogo que isso de fato aconteceu. Então é um clima que não existia mais, não tinha um bom ambiente. Eu acho que ontem aqui a enquete do programa foi sobre a demissão do Lage. Eu falei aqui que eu não demitiria, mas antes de saber disso. Eu acho que quando parte dos jogadores, e aí a gente não está falando de qualquer jogador, a gente não está falando de atletas que subiram da base, de atletas sem experiência, de atletas sem rodagem. A gente está falando de um Marçal, que jogou Premier League, está falando de um Tiquinho Soares, que jogou no futebol europeu, outro, o Eduardo, que está na Arábia, mas foi rei na Arábia. Você tem lá atrás Vitor Cuesta, carreira brilhante aqui no Brasil, no Internacional. Então, quando você tem um movimento desse, envolvendo as lideranças do seu time, pedindo a saída do treinador, ou então expondo a insatisfação deles com o treinador, é porque alguma coisa não está seguindo o mesmo caminho. E aí eu acho que fica insustentável. A diretoria do Botafogo, no meu ponto de vista, agiu certo e agiu rápido. Acho que esse é o ponto principal. Agiu rápido. Porque se espera o jogo contra o Fluminense, aí perde mais um, porque já não tinha clima. Mas tem um outro ponto, que é o que a gente estava conversando ali fora. A gente não sabe o que vai acontecer. Clássico é clássico. Sim. E não é história. Clássico é clássico. A gente já viu o time pior ganhar do melhor. O Fluminense classifica hoje. Pega o Botafogo domingo, magoa. Botafogo psicologicamente abalado, crise interna, torcedor chateado. Segunda-feira. Claro que o torcedor vai falar, tem que trazer um treinador agora. Sem dúvida. E aí traz quem? Então, essa demissão tem um outro lado, Atisson, que é tipo aquilo que a gente vê em filme de lobo, né? Tira no líder, no alfa, a matilha dá uma bambeada. O Botafogo pode dar uma derrapada nesse momento. Mas o Amêndola falou muito bem, né? Em relação a esse momento da direção, né? Em relação ao Bruno Lage com o grupo, se realmente aconteceu tudo isso, ele perdendo um pouco do ambiente de grupo, né? Do trabalho, você não tendo a confiança, você dando prioridade para um ou outro, não é legal. Porque todos os jogadores têm que se sentir importantes. Você não pode priorizar um ou outro. É lógico que em alguns momentos você pode vir a mencionar dentro do jogo as características importantes que algum jogador fez. Mas você priorizar e você começar a deixar de lado um pouco o restante do grupo, você acaba não tendo condição nenhuma de dar sequência. E aí é preocupante você manter esse treinador até o final. A gente não sabendo disso, a gente olha a parte tática, a parte técnica, a evolução, o que o time não tem feito de performance, quanto o time caiu de produção, taticamente, tecnicamente, individualmente alguns jogadores. E com isso, você acaba refletindo nesse aspecto, nesse aspecto que o próprio Amêndola falou. Nesse aspecto, no meu ponto de vista, se realmente está acontecendo isso dentro da gestão de grupo ali, você tem que modificar, porque senão você vai ficar se arrastando, a coisa não vai andar e aí você acaba prejudicando o principal, que é o ativo do clube, que é o Botafogo, né? Não tem jeito. Esse momento vai ser resultadista. O que acontecer domingo no Clássico vai determinar a próxima semana e o andamento das coisas. Porque eu não acho que se o Fluminense fizer uma grande partida contra o Botafogo e o Botafogo por acaso tomar uma goleada, ou se o Botafogo der uma goleada no Fluminense classificado para a final, seguro, não vai ter, de repente, o dedo tático do Lúcio Flávio e do Joel Carli. Mas é a coisa de motivação, porque bola os caras sabem jogar, pô. O melhor time do brasileiro é o Botafogo, pelo menos 0 até 5 rodadas atrás, disparar. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!